Vamos em frente, então, vamos seguir. Nós vamos contar, para ajudar na provocação Democracia, Fascismo, Brasil, uma encruzilhada histórica, com a contribuição do Paulo Serra, de São Luís do Maranhão. Paulinho, que é contador de formação, foi secretário da Pastoral da Juventude e da Coordenação Nacional da Pastoral da Juventude pelo Regional Nordeste 4, que é Maranhão e Piauí, nos anos de 1989 e 1991. Atualmente milita no movimento negro, no movimento sindical, é dirigente do PSB na cidade de São Luís, assessor parlamentar do deputado federal Bira do Pindaré, do PSB. Então, a gente vai contar com o Paulo para ajudar a gente a refletir sobre democracia versus fascismo. O Brasil em uma encruzilhada histórica. Paulinho tem 10 minutos, faltando 2 minutos eu alerto para o tempo. Paulo, bem-vindo, obrigada. Está com você a palavra, fique à vontade. Obrigado, Márcia. Boa tarde, companheiras e companheiros. É um prazer imenso participar com vocês, recordar os velhos tempos de pastoral da juventude, de militância, né? E como o tempo é pouco, a gente fez uma apresentação rápida e tece alguns pequenos comentários, porque o importante é aprofundar nos grupos, né? Então, as primeiras partes das apresentações vai ser apenas para mostrar o que é a democracia, o que é fascismo, que muita da gente já sabe disso, né? E, no final, a gente aprofundar, as 3 últimas partes, é importante a gente aprofundar um pouco mais. E quem vai nos ajudar nesse ponto é o companheiro Tiago, nosso técnico, né? Que a gente pede já para botar a primeira parte aí. Como a Márcia falou, o primeiro ponto, o meu tema é democracia versus fascismo, o Brasil em uma encruzilhada histórica. Esse é um tema de provocação que nós vamos estar aprofundando na frente. Tiago. Então, aí nós temos uma apresentação falando sobre a democracia, todos nós sabemos, a gente coloca aqui para lembrar o que significa a democracia, e aqui a gente destaca as características da democracia, que é um respeito à liberdade de expressão, de manifestação, de circulação, de organização e respeito principalmente aos direitos do cidadão e da cidadã. O fascismo, que é o inverso disso tudo, né? Tem aí dizendo como nasceu, aonde, mas aí a gente já pega mais na sua característica, é uma característica, a postura autoritária, violenta, discriminatória, hierárquica, e tem seu foco nas elites, é focado principalmente para a elite, né? E aí nós temos o primeiro tema que a gente coloca, que é a ditadura militar e a redemocratização. Nós vivemos um período, aí nos anos 60 até o início dos anos 80, 90, inclusive, a ditadura militar, né? Todos nós, quem não passou por isso, pelo menos tem pais, tem avós que passou por isso e sabe o que significou a ditadura no nosso país, né? Ditadura, em vez da democracia, nos tira todo aquele direito que a gente tem na democracia. A ditadura veio e nos tirou, e isso é comum em todos os países que é governado pela ditadura militar. Bom, a gente só destaca aqui um pouco a transição que houve da ditadura militar para a redemocratização no país, que foi comandada, inclusive, pelo maranhense, né, José Sarney, que todo mundo sabe, que caiu no colo, inclusive, a presidência para ele, porque, na verdade, quem tinha sido eleito foi o Tancredo Neves, que faleceu antes de tomar posse, né? E Sarney, como vice, que tinha sido eleito num colégio eleitoral, após uma grande campanha pela direta já. Então, o Tancredo é eleito nesse conselho, morre, e a Sarney assume, que faz essa transição da ditadura militar para a democracia. E aí a gente fez a importância de destacar o processo eleitoral pós-ditadura. Então, aí nós temos todas as eleições colocadas, quem todo mundo lembra,
a principal, 1989, com Lula, que foi um marco, né, nas eleições diretas após ditadura, Lula e Collor, né, e que mais tarde Collor ganha a eleição, mais tarde sofre o impeachment. E aí depois vem todas as outras disputas, sempre com Lula. Pode ver que praticamente as disputas foi com Lula, e um destaque que a gente, tirando o Collor, todas elas foi com o PSB, praticamente, né? O PSB, que é um partido que nasceu logo após a redemocratização do país. E aí eu faço a questão de destacar, em 2014, a Dilma, porque a gente vai discutir lá na frente, vou colocar aí, Dilma ganhou a eleição com 51,64% de Aécio. Esse resultado provocou o movimento que todos nós acompanhamos, do PSB, provocado pelo Aécio, de não aceitar o resultado das eleições e entrou, inclusive, na justiça pedindo recontagem de voto. E por que eu destaco isso daí? Porque aí nasceu todo o movimento que culminou com o golpe contra a Dilma e contra o governo do PT. Então, a gente destaca essa eleição exatamente porque o fato da diferença de um voto ser tão pequeno fez com que o PSDB entrasse na justiça, gerou todo aquele movimento que terminou colocando o governo da Dilma numa belina danada e que resultou com o golpe, apenas que o Congresso, inclusive, com a ajuda do Judiciário, botou o pá de terra final, né, no governo, um governo democrático popular, né? Então, eu acho que isso a gente destacou exatamente para lembrar a importância de a gente se engajar nas próximas eleições para ganhar com uma margem bem maior de voto. Isso nós vamos discutir lá na frente. Tiago? Tá. E aqui a gente coloca a importância das eleições de 2022 para a manutenção da democracia, né? Então, aí vamos ver aí um pouco, a gente coloca aí, essa eleição é um grande desafio, não basta vencer Bolsonaro, tem que ser uma eleição maiúscula, a gente destaca isso. A vitória de Bolsonaro representa a consolidação do fascismo da ditadura no Brasil, o perigo, né, que a gente tem, inclusive, após a eleição. E aqui a gente quer destacar por que é importante essa eleição. É importante porque tem 2 projetos hoje. As eleições anteriores, a gente pode ver que sempre foi esquerda e direita, né? É um projeto democrático, um projeto capitalista, mas em momento nenhum, nessa disputa que nós tivemos, houve uma disputa entre a democracia e o fascismo, né? Um projeto de vida e um projeto de morte. Nessa eleição agora, a importância dela é exatamente por causa disso, porque nós temos 2 projetos. De um lado, nós temos um projeto que representa a morte, que é um projeto antidemocrático, ditatorial, um projeto fascista, um projeto onde a vida não importa, o que importa é a morte, né? É um projeto que defende que, em primeiro lugar, está a arma e não a comida. Do outro lado, nós temos um projeto popular democrático, o democrático popular, que preza pela vida, que preza pelos direitos, que preza pela comida na mesa dos pobres, né? Ou seja, nós temos um projeto, é o projeto da morte aqui, da extrema-direita, que não é direita, e o projeto aqui que é de esquerda, que não é do PT, que não é do PSB, que não é do PSOL. É um projeto popular, é um projeto do povo, é um projeto que representa a vida para esse povo, para mais de 60 milhões de brasileiros que não têm o que comer hoje. Ontem todo mundo acompanhou o mapa, né? A ONU colocando. O Brasil voltou para o mapa da fome, algo que tinha saído alguns anos atrás, com muita luta, e hoje o Brasil se encontra novamente. Ou seja, são brasileiros e brasileiras que não têm nada para comer. Nada, nada, nada. Então,
Por isso, a importância dessa eleição. É o grande desafio para nós, como cristãos, como lideranças que fomos e que somos de pastoral da juventude, de movimento sindical, mas aqui eu quero me pegar principalmente de pastoral da juventude, porque nós aprendemos na igreja, nós aprendemos com o evangelho, que o mais importante é defender a vida, né? Que o mais importante é defender a cidadania do homem, da mulher, do jovem, do idoso. Isso é importante. Não existe cidadania se tem fome. Então, nós aprendemos isso. Eu aprendi isso, a Márcia aprendeu isso, o Nivaldo aprendeu. Cada um de vocês que passou pela escola da Pastoral da Juventude aprendeu isso. Que, em primeiro lugar, está a vida. Então, se tem um projeto de morte e tem um projeto de vida, qual é o nosso grande desafio? O nosso grande desafio é construir esse projeto de vida. Não dá para a gente bater no peito e dizer que nós somos cristãos e a gente não defender isso. Então, é o grande desafio hoje nosso e como a gente envolver os jovens, os nossos jovens, que a gente ainda trabalha nesse projeto, a conscientização disso. Então, a gente destaca isso aqui. Papel da juventude, que aí a gente começou inclusive, falando. E aqui a gente destaca a importância que tem a juventude no processo, em qualquer processo político eleitoral, no país e em qualquer país. E no Brasil, a juventude já mostrou isso, né? Aí a gente cita o exemplo de Iretajá, em 88, a gente já falou do impeachment de Collor, mas a juventude foi importantíssima nesse projeto, nesse impeachment de Collor, nesse processo todo. Foi a juventude que foi para a rua, foi a juventude que pintou a cara, saiu de preto quando ele pediu que todo mundo saísse de amarelo. A juventude saiu de preto, entendeu? Aí eu coloco aqui um exemplo, rapidinho, que aconteceu aqui na minha cidade, Simão, Silvana, são dessa época. Em 1979, em plena ditadura, a juventude foi para a rua fazer a maior greve da história do Maranhão, que é a greve da minha passagem, enfrentando um governo eleito, colocado pela ditadura, e ele era ditador, João Castelo. E foi a garra, foi a motivação, foi a vontade de conquistar o direito que fez a juventude ocupar todas as ruas de São Luís e conseguir essa vitória. Então, isso é um exemplo de força que é a juventude. E o último exemplo que eu coloco é a marcha do 2013. Todo mundo acompanhou. Essa é recente. Isso aí, todos nós, tanto nós que nos chamamos, às vezes, de dinossauro, como os novos, né? Acompanhou esse movimento que nasceu de insatisfação da juventude em algumas capitais com o aumento de passagem, e isso se expandiu, se tornou a grande marcha no Brasil. E isso influenciou na eleição de 2014, e esse movimento também vai influenciar fundamentalmente na eleição de 2018. É só a gente olhar quem é que a gente elege em 2018, esse assassino que está aí no governo. Olha o Congresso, olha as Assembleias Legislativas dos estados, para ver a quantidade de deputados sem compromisso nenhum com a vida que se elegeu na eleição de 2018. Fruto dessa força da juventude. Ah, foi ruim? Não foi ruim totalmente, porque mostrou a juventude. Foi manipulada? Foi manipulada. A gente não nega que uma boa parte daquele movimento foi manipulado pela grande mídia e pela elite, exatamente com o objetivo de derrubar um governo democrático, né? Mas também teve essa vitória. E a gente só coloca aqui, destaca no final, o Estatuto da Juventude, que foi uma vitória conquistada graças a essa marcha da juventude, né? Que estava há 10 anos. Lá e a gente conseguiu, a juventude conseguiu aprovar. Então, o nosso papel, encerro, Márcia, dizendo, a nossa tarefa é envolver essa juventude. A gente que sabe a importância que ela tem em qualquer processo desse, o nosso grande desafio, que eu deixo para a gente, como é que nós vamos envolver essa juventude nesse processo eleitoral, para que o projeto democrático popular seja construído. Esse é o grande desafio para nós, como lideranças, como assessores. Márcia, obrigado.
Obrigada, Paulinho.